E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, graça e paz do Senhor Jesus aí, pastor Elber, Romeu e todos os irmãos que estão aí conectados na nossa nova missionária Rede 316. Legal, então tá aí, ó, já estamos aí então com o nosso querido pastor Enoque, ele que está falando de São Paulo, né, pastor? Isso mesmo, aqui da capital. Legal, tá lá na São Paulo, capital. Então, olha, o pastor Enoque, o Enoque Paz, ele é missionário e coordenador de mobilizações da Junta de Missões Nacionais em São Paulo, é membro da Primeira Igreja Batista em Vila Marisa, lá, Zona Norte também aí de São Paulo. E a última viagem que ele fez, aqui mandaram aqui pra gente, né, para o sertão com um grupo de 10 pessoas para apoiar os radicais sertanejos por lá, né? A Jéssica Cabral, o Eli Edson, também o Guilherme e Carol, né? Então, esse foi aí as dicas que nos deram sobre o nosso querido pastor Enoque, que está em São Paulo. Como é que tá São Paulo, pastor? Chovendo? Tá calor? Tá nevando? O que é que tá acontecendo na cidade de São Paulo aí? São Paulo choveu bastante ontem. Sim. Fez um friozinho essa noite, bom para dormir. Eita. E agora tá um clima bem agradável. Maravilha. O senhor tá, como o senhor falou, tá na capital mesmo, né? São Paulo, capital. Isso, na Zona Norte. Só queria fazer um adendo aí na sua palavra. Eu sou da Vila Maria, Primeira Igreja Batista da Vila Maria, não Vila Marisa. Ah, então tá certo. Então aí, eu falei Vila Marisa? Isso. Ah, então acho que foi uma revelação errada que eu recebi aqui, pastor. Foi um revelamento, foi um revelamento. Foi um revelamento. Legal. Mas, pastorzão, me diz uma coisa, o senhor já é missionário há quanto tempo já, meu irmão? Eu e minha esposa, missionária Edna Paz, nós somos missionários na junta diretamente desde 2017. 2017. Mas nós já temos trabalhado com a junta já há algum tempo, né? Mas como missionários diretamente desde 2017. Maravilha. E o senhor já esteve plantando igreja em outros lugares aí, aqui no Brasil, fora do Brasil? Sim. Eu e minha esposa, nós começamos o trabalho de plantação de igrejas em 2006, 6 de janeiro de 2006, quando nós chegamos no nosso primeiro campo missionário, na cidade de Santa Lúcia, interior de São Paulo, ali pertinho de Araraquara. Entre Araraquara e São Carlos, nós fomos plantar uma igreja numa cidade de 5.800 habitantes, no meio dos cortadores de cana, para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje essa igreja está lá organizada, firme e forte, para honra e glória do nosso Deus. Maravilha. E o senhor sempre atua em São Paulo, então? Sim, sempre atuamos em São Paulo. Antes da minha formação, Edna, minha esposa, é formada pelo Seminário Teológico Batista lá de Cuiabá, né? O Seminário Batista Centro-América. Então nós trabalhamos em Cuiabá durante algum tempo como seminaristas, e depois que eu dei baixa no Exército, que eu era militar lá, a gente veio para São Paulo, voltamos para São Paulo, porque eu sou daqui, eu fui transferido para lá. Interessante, né? Eu sou daqui, fui transferido para Cuiabá para servir o Exército lá, e lá conheci minha esposa, que também é de Guarulhos, e a conheci no Seminário Teológico Batista lá. E nos casamos lá e voltamos para cá, para estudar e para continuar as nossas vidas. Foi lá só receber a bênção então e voltou, né? É verdade. Tá certo. E me diz uma coisa, meu irmão, e o que é que te levou a ser missionário? Porque tem muita gente que ouve a gente inclusive que não é da denominação batista, né? Mas tem muita gente. Tem os assembleianos, tem o pessoal da presbiteriana renovada, tem uma galera da Universal, enfim, tem os adventistas também, né? Então tem uma galera mesmo aí em todo o Brasil e fora do Brasil que está ouvindo a Rede 316, né? E aí, nessa quarta missionária, tem aí as curiosidades, né, que a gente quer saber muito dos missionários, e uma delas é essa: como é que o senhor aceitou aí, como é que foi esse chamado de missionário, meu irmão? Pastor Elber, eu me lembro que quando eu era criança, eu tive o privilégio de crescer num lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram membros da Primeira Igreja Batista em Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. E, aliás, quando a gente veio para São Paulo, nós nos tornamos membros lá, porque eu sou
paraibano. Eu nasci no sertão da Paraíba, numa cidadezinha chamada Piancó. Eita, e aí nós viemos de lá para São Paulo e fomos para Guaianazes, na Zona Leste. Era um bairro bem simples, onde a gente podia encontrar morada. E nós fomos para uma igreja onde nós fomos muito bem acolhidos pelo pastor Darcy Mendonça e irmã Miriam Mendonça, sua esposa. E lá nessa igreja, eu cresci nessa igreja vendo os missionários. Era uma igreja que gostava muito de missões e gosta até hoje. É uma igreja que é um celeiro missionário. E eu cresci ouvindo os missionários. E aquilo foi fazendo parte da minha vida. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande à igreja de Guaianazes, que onde eu me formei, onde eu cresci, onde eu aprendi a amar a Deus, amar a igreja, amar a Bíblia. E foi vendo nessa igreja os missionários que isso foi tomando corpo na minha vida. E quando Deus me confirmou no meu coração o chamado para missões, eu sempre soube que era para a área missionária, porque eu vi os missionários ajudando, evangelizando, cuidando de pessoas, e isso me chamou muito a atenção. Então, a parte crucial para mim era poder ajudar as pessoas, primeiro, é claro, com o evangelho, né? Porque a nossa principal tarefa é fazermos discípulos, e depois a oportunidade de poder ajudá-los nas suas necessidades. Isso me chamou muito a atenção sempre. Durante todo o meu período de formação na Faculdade Teológica Batista aqui de São Paulo, em Perdizes, eu sempre tive muito claro isso comigo, que Deus me queria na obra missionária para ajudar e cuidar de pessoas. É claro que o Ministério Pastoral também dá toda essa abrangência, todo esse privilégio também. Mas na área missionária, mas como missionário, pastor, como é gostoso ver o sorriso de uma criança, como é bom ouvir uma mãe grudar numa cesta básica e gritar: hoje eu vou comer, valei-me Jesus. Obrigado. A gente ouvir isso no sertão ou em outros lugares. Como é bom poder fazer um curativo em alguém machucado, como é bom poder atender uma criança com dor de dente, como é bom levar uma mulher com uma dor para o médico dar uma olhada, como é bom ajudar alguém que precisa de auxílio psicológico ou de advocacia. Isso é extraordinário. E missões me proporciona isso. Estar tete a tete com quem precisa o tempo todo. Precisa em todas as áreas, espiritual e física. E isso é algo que eu não trocaria por nada. Maravilha. Aqui está dizendo que o senhor é missionário e coordenador de mobilização da Junta de Missões Nacionais. O que seria a mobilização? Fala para os nossos ouvintes aí o que é, o que faz a mobilização aí da Junta de Missões. Que coisa boa poder compartilhar. Pastor, mobilizar é ensinar ou compartilhar com as pessoas a amar aquilo que você ama. Mobilizar é ensinar, compartilhar com as pessoas o cuidado para os missionários, com os missionários, a fim de que os projetos da nossa junta missionária alcancem ou cheguem muito mais longe. Então, meu trabalho com a minha esposa aqui hoje e toda a nossa equipe, e eu quero deixar aqui claro aqui, pastor Nelson Silva Júnior, missionária Ivone, missionária Ruth Cruz e os nossos mobilizadores e MMVs aqui do estado de São Paulo, que nós levamos o campo para a igreja e levamos a igreja para o campo para que a igreja conheça os projetos e invista cada vez mais os recursos financeiros a fim de que a gente possa enviar mais missionários para o campo, a fim de que a gente possa cuidar dos projetos que já estão em andamento. O nosso trabalho é cuidar para que os missionários e projetos cresçam, né, tenhamos cada vez mais e todos eles sejam bem cuidados e sustentados. Maravilha. Tá dizendo que a sua última viagem foi para o sertão com um grupo aí de 10 pessoas, né, para apoiar aí os radicais sertanejos. Quem participa, pastor, quem é que pode participar, por exemplo, de uma viagem dessa daí? É outra curiosidade também que a gente gostaria que o senhor deixasse para a gente, explicasse para a gente, né? Quem é que pode participar, por exemplo, né, de uma viagem dessa daí? Qualquer pessoa pode ir aí para o sertão, para estar junto lá com os radicais, para estar apoiando e tal? Como é que funciona?
Ok, nós tivemos lá agora dia 12 agora me perdi com as datas, tanta coisa na cabeça, mas tivemos agora em novembro lá, mas nós tivemos também em julho. Em julho nós fomos com uma caravana para esse mesmo lugar, com 54 voluntários de várias cidades de São Paulo e também alguns irmãos do Rio de Janeiro, da Paraíba. Nós não pudemos fazer o templo em julho, e aí então nós só cuidamos dos missionários, fizemos a nossa evangelização, discipulado, EBFs, atos de compaixão e graça, dentistas, atendimentos, e aí voltamos para São Paulo, mobilizamos, compramos os 2 lotes lá no M7, mobilizamos um pouquinho mais para ter mais dinheiro para a construção, e levamos 10 irmãos, todos eles profissionais da área de construção civil. Esses irmãos que foram conosco são promotores e MMVs, alguns membros de igrejas batistas, qualquer pessoa, membro de uma igreja batista, que seja recomendada pelo seu pastor, pode participar conosco das viagens missionárias. Pastor Welber. Maravilha. E aí a pessoa tem que fazer aí uma pré-inscrição, tem os detalhes diretamente na Junta de Missões, com quem que a gente falaria em caso de detalhes para isso? Ok, então você pode contactar, né, a Junta de Missões Nacionais, falar que quer participar da caravana missionária com o pastor Enoque, missionária Edna, e eles vão colocá-los aí em contato conosco, ou você pode também ligar para o meu telefone, meu WhatsApp, né, que eu posso falar aqui, pastor? Pode ficar à vontade. Então, o meu código é 13 98190 8594. Vou repetir, meu código é 13 98190 8594. Fazer aí a sua pré-inscrição. A partir de janeiro, as inscrições estarão abertas logo após as festas de fim de ano. E nós já estamos nos preparando para a próxima viagem, que será na cidade de Ituaçu, no vilarejo do Bonito e do Formoso, ali com os missionários Roberto e Maiane. Então, se você é membro de uma igreja batista e você tem uma recomendação, né, nós pedimos isso para que a gente não tenha nenhuma dificuldade, uma carta de recomendação do seu pastor e que você está em plena comunhão com a sua igreja, você pode ir conosco nessa viagem e será um grande prazer termos irmãos e irmãs de todo o Brasil, de todo o estado de São Paulo conosco nas nossas caravanas Operação Jesus Transforma Sertão. Legal. São quantas viagens mais ou menos que vocês conseguem fazer durante o ano, pastor? Esse ano de pandemia, pastor, nós fizemos 2 viagens. Normalmente nós fazemos 2 viagens por ano. Agora com a caravana, com a carreta missionária, nós teremos muitas caravanas aí para o sertão. Nós temos aí a missionária Silvana e missionário Dr. Misael, né, também fazendo caravanas para apoiar a carreta por várias cidades do sertão nordestino. Nós temos o missionário pastor Nelson e Ivone também fazendo caravanas para o Ceará, para abençoar projetos missionários da nossa junta. Nós temos a missionária Ruth Cruz também, em outubro, pastor Nelson em maio, missionária Silvana e pastor Dr. Misael em junho e julho, e Ruth em outubro, eu e Edna estaremos em julho. Então, durante todo o ano, nós teremos aí, pelo menos esse ano, 5 ou 6 caravanas para o sertão. Certo, então tá aí, ó, uma oportunidade. Eu tô perguntando tudo isso para o senhor, até porque tem muita gente que tem a vontade, o desejo, né, de estar atuando como missionário ou até mesmo como um apoiador, né, desta forma, de repente ir conhecer um trabalho desses aí no Nordeste ou aí até mesmo no Sudeste mesmo, né, e as pessoas às vezes acham que tem que fazer aí uma faculdade para isso, né? E às vezes não, né? Para isso, pelo menos, não, né? Como o senhor muito bem falou, simples. Basta a pessoa ser aí um membro da igreja, né? Uma pessoa o qual o pastor indique,
que é uma pessoa que está lá, está em comunhão com a igreja, pronto. Então, assim, resolveu aí um montão de problemas, um montão de curiosidades, que tem muita gente, né, que está começando o processo, e tem aqueles também que gostariam muito de ir, pastor, e acham que, de repente, é muito perigoso estar numa situação dessa. Eu queria que o senhor falasse também aí um pouco sobre isso, né? Quais os tipos de perigo? Tem urso, tem tigre, aqueles animais que não existem no Brasil assim, mas pode ter lá no Nordeste. Tem essas coisas aí ou não? Tem, né? Não tem não, pastor. O máximo que a gente vai encontrar, e a gente ainda não encontra, até hoje, o máximo que nós encontramos dentro ou ao redor do nosso alojamento era sapo, perereca e umas tarântulas, umas aranhas. No Rio Grande do Norte tem umas aranhas grandes que a gente encontrou algumas, mas não dentro do nosso alojamento, no nosso lugar de convívio. Ao redor, né? A gente sempre tem bastante cuidado. Mas é muito... Pastor, eu digo o seguinte, que nas nossas viagens missionárias, elas não são para passeio, né? Sim. Se você quer passear, não faça parte das nossas caravanas. Porque, como diz o nordestino, lá na Paraíba, em Petrolina, em Pernambuco, lá o coco é seco e o bago é duro. A gente vai trabalhar, né? Sim. Então, quem quiser fazer tour, escolha uma outra agência de turismo. CVC aí é uma boa oportunidade. Exatamente. Vai com Trivago, vá com 2, 3 milhas, Isso. Mas não vá pela JMN. Porque lá é para trabalhar e abençoar vidas. Pastor, a gente por várias vezes, durante o período de almoço, de jantar, a gente atende as pessoas, a gente abre mão de nos alimentar, de descansar para abençoar, né? É claro que sempre no último dia a gente pega, né, e leva os missionários para um dia de descanso, a gente arruma sempre um lugar, né? Deus sempre nos abençoa. Eu digo sempre que existem coisas que é só para missionário e milionário. Deus, ele abre portas de maneira abençoada, que a gente sempre tem um lugar gostoso, uma atividade para a gente descansar em algum dos dias de projeto. Mas durante o tempo da nossa da operação, é sempre muito trabalho, mas você não corre perigo. O único perigo que você corre é de comer uma comida diferente e ter um piripiri durante o período missionário. Não é? Porque aí, chega lá, eu peço sempre para onde a gente vai, que as cozinheiras em algum dia façam a comida típica do lugar, né? Então, por exemplo, lá em Petrolina, dessa última vez, nós tínhamos lá buchada de bode para a gente comer, nós tínhamos também uma farofa de um bichinho lá que eles comem, né? Eu não me lembro agora o nome, mas no Rio Grande do Norte a gente comeu avoete assado, que é uma perdiz que no período de julho tem muito lá na região. Então o único perigo é você ter um piripiri, né? E por ter comido uma comidinha diferente. Mas no restante, né? Mas a gente vibra. O perigo que você tem é de ser atacado por Satanás, porque a gente vai lá resgatar vidas. Esse é o perigo, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia nos garante vitória. Nós somos o único exército que entra para a guerra com a vitória certa. Então você não corre nenhum perigo, porque nem isso o diabo pode contra nós. Nós somos servos do Altíssimo e nós não corremos perigo nenhum, pastor, em nome de Jesus. Aleluia, é isso aí. E, pastor, assim, eu queria que o senhor falasse também qual assim, uma das perguntas que eu faço para os nossos missionários aqui, que sempre estão com a gente nas quartas-feiras, qual hoje que o senhor entende ou que o senhor enxerga, né, como a maior dificuldade, vamos dizer assim, né, para estar atuando, vamos dizer, como um grupo de apoio, ou para estar junto, né, apoiando esses missionários que já estão aí em campo, que estão plantando igreja, que estão aí construindo, que estão, né, enfim, qual a maior dificuldade hoje que o senhor enxerga para poder estar junto com esse povo? Eu falo com muita tristeza, pastor, que eu digo que o maior obstáculo para o avanço do evangelho é a própria igreja. Sim. É a falta de visão das igrejas, dos pastores das igrejas. Sim. Para que a gente saia do conforto das nossas igrejas, que não é errado. É muito bom ter uma igreja confortável,
com bancos confortáveis, com boa música, com boa palavra, né? Tranquilos, todos numa zona de conforto, né? Que são seus lares, suas igrejas, seus templos, né? Mas eu acho que a maior dificuldade é a falta de visão das igrejas, para que a gente possa apoiar mais projetos, para que a gente possa salvar mais vidas, para que a gente possa levar mais cestas básicas, para que a gente possa atender mais pessoas com dentistas e médicos, para que a gente possa construir mais igrejas. Pastor, como é fácil construir uma igreja no sertão. Eu descobri isso, pastor, é tão fácil. Nós temos missionários voluntários disponíveis para construir, para evangelizar, mas a falta de visão de muitas igrejas, eu acredito que às vezes esse é um empecilho. Mas eu louvo a Deus que Deus está levantando, pastor, um grande exército aqui em São Paulo, de pastores e igrejas que estão acordando. Eu louvo a Deus. Eu posso falar o nome de alguns, por favor? Pode, acho que sim. Olha, Igreja Batista de Nova Veneza, pastor Silvio, Deus te abençoe. Igreja Batista do Cambuí, pastor Elias, Deus te abençoe. Igreja Batista Aliança em Paulinha, pastor Leandro. Igreja Batista Cidade de Júlia, pastor Márcio Pureza. Igreja Batista Morro Grande, pastor Ivo e pastor Edson Plaza. Primeira Igreja Batista Vila das Belezas, pastor Israel, pastor Júnior. PIB de Nova Odessa, pastor Werner. PIB de Sumaré, pastor Luciano. PIB de Guaianazes, pastor Atílio. PIB de Petrolina, pastor Gileade. PIB do Braz, pastor Marcos Pérez. PIB da Vila Maria, pastor Laurindo. PIB de Primavera, pastor Vilmar. Igreja Batista de Vila Medeiros, pastor Sérgio. Igreja Nova Aliança, pastor Tito, Zona Norte. PIB de Americana, pastor Rubem Nazaré. Igreja Batista Esperança, no N9, em Petrolina, pastor Joilson. Igreja Batista Aliança de Paulínia, eu já falei, mas estou repetindo aqui. Então, assim, muito obrigado. Esses pastores têm sido pastores parceiros que têm compartilhado essa visão de sermos bênção para o povo nordestino. E eu louvo a Deus que Deus está despertando essa gente, para a gente ir para o sertão, saquear o inferno e povoar o céu. Como eu disse para o irmão e para os irmãos que estão nos ouvindo, o nosso principal objetivo é alcançar as pessoas que estão alienadas do nosso Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser uma equipe missionária que valoriza relacionamentos saudáveis através de um amor sincero e serviço mútuo, que tem em vista glorificar a Deus e alcançar o homem que está alienado de Deus. Essa é a visão missionária da minha igreja que eu vim lá de Guaianazes, que eu nunca me esqueci, alcançar o homem que está alienado do Senhor Jesus. Certo. Pastor, assim, o que o senhor, na sua visão, né, o que o senhor identifica, né, que seria a falta de apoio das igrejas? O que seria essa falta de apoio? Por que eu estou te fazendo também essa pergunta? Porque de repente tem pastor que já acha que está fazendo a coisa certa, né? E às vezes ninguém ainda deu uma luz ali, deu um estalo, ninguém ainda mostrou para ele o que ele deveria fazer de uma forma diferente, né? Para estar de repente abençoando os missionários ou missões, né? De uma forma estratégica melhor, ou que desse mais resultado, que trouxesse mais resultado. Então, assim, o que na sua visão, eu queria que o senhor esmiuçasse para a gente o que é essa falta de visão, vamos dizer assim, né, da igreja que ainda não conseguiu enxergar o campo de missões. Pastor, eu penso que eu fui pastor de igreja local. Sim. E aí eu posso compartilhar isso com muita tranquilidade e propriedade. Sim. Às vezes, até por conta de muitos pratinhos que o Ministério Pastoral tem para equilibrar, a gente às vezes não prioriza o que o nosso mestre, o que o dono da obra mandou a gente fazer. Não é nem pediu, ele mandou, porque é uma ordem. A grande comissão não é um pedido, pastor Welber. Sim. E irmãos que estão nos ouvindo, é uma ordem, né? E aí a gente trata a grande comissão como se fosse mais uma atividade da igreja. E aí a gente não trata essa ordem com o devido valor. E aí a gente vê, infelizmente, alguns pastores, algumas igrejas, na verdade, com seus pastores, talvez não dando a importância devida para a obra missionária. Por exemplo, nós estamos aqui hoje porque alguém abriu mão do seu conforto, alguém abriu mão
de gastar recursos em outras áreas para atender a ordem de Deus. Alguém foi ousado. Quando eu leio a biografia de Sophia Miller, quando eu leio a biografia de Louis Brecher, quando eu leio outras biografias de gente que saiu da sua zona de conforto, e outros missionários brasileiros que foram para os sertões aí do nosso Brasil, quando a gente vê aí missionários contemporâneos nossos, eu admiro muito a história do pastor Manuel Moreira ali no Vale do Açu, do pastor Washington ali na região do Cariri, do Ceará, o pastor Cirino Refosco, pastor Ezequias e irmã Maria Helena, que são aí os nossos, vou usar o termo que eu brinco com eles às vezes quando tenho oportunidade, os nossos dinossauros de missões, esses irmãos que deram a vida para que alguns lugares pudessem ter o privilégio de conhecer a Jesus. Eles abriram mão, eles deixaram de fazer algumas coisas para investir na obra missionária. Aí então os pastores das igrejas mandam ofertas, mas a gente vê que são ofertas que é só para cumprir uma tabela, ou uma oferta sem envolvimento, ou uma oferta muito pequenininha, pastor, me permita essa palavra. E aí eu aprendi a ser ousado, a ser grande, porque as coisas de Deus, elas são grandes. Nós temos um Deus grande, um Deus ousado. A obra missionária, ela é maravilhosa, ela é grande, ela custa recurso, e a gente precisa entender isso para a gente conseguir fazer alguma coisa na Amazônia, no sertão, aqui no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste. É preciso investimento, e as igrejas precisam entender isso, né? Por exemplo, a gente compra um pãozinho hoje, não é o mesmo preço de um pãozinho há um ano atrás. É preciso a gente acompanhar isso e sermos ousados para que a obra, o evangelho avance, vá mais longe. É preciso abrir os olhos. Quando eu olho para aquele texto de João 4,35, quando Jesus chega para os discípulos e eles todos de cabeça baixa, porque era comum para o judeu passar por território samaritano de cabeça baixa, de olhos para o chão, em sinal de repúdio ao samaritano por conta da miscigenação. E vem vindo os homens que a mulher do poço estava mandando, foi lá falar para eles: olha, eu conheci um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. E o texto diz que eles estavam indo ao encontro de Jesus. Aí Jesus diz no versículo 35 de João 4: ergam os vossos olhos, na parte B, e vejam os campos brancos prontos para a ceifa. Eu fico pensando, Jesus falando isso, e os homens vindo ali de Samaria, Jesus falando: levantem a cabeça, olhem para esse povo, não sejam indiferentes. E eu fico pensando que a igreja precisa levantar os olhos, não ser indiferente. Tem gente para alcançar, tem gente para discipular, tem casas para a gente ir. A gente encontra cada situação terrível em que a gente se coloca na brecha para orar, para guerrear no mundo espiritual, e ver a vitória, e ver as pessoas saindo e glorificando e aceitando Jesus e sendo discipuladas. Igreja, levanta os olhos. As pessoas precisam de Jesus, nós não somos melhores. Deus nos chamou e nós aceitamos o desafio, mas nós não somos melhores. Eu acho que a indiferença de alguns e de algumas, e isso é uma barreira, e isso tem impedido da igreja avançar. Então, pastor Welber, irmãos que estão nos ouvindo, levantem os olhos e vejam os campos brancos prontos para a ceifa. Não sei qual é a desculpa que você usa para não evangelizar, para não investir na obra missionária, mas tem muita gente que Jesus ama e que morreu por elas. Precisa que nós levantemos os olhos, né, e avancemos. Eu me lembro aqui de Ezequiel 33, se não me engano, que fala sobre os atalaias. Deus nos colocou numa posição, cristãos, nós conhecemos a palavra, para a gente gritar, porque o atalaia era um vigia, era um sentinela que ficava numa posição estratégica gritando: ó, vem o inimigo, se protejam, preparem-se para a guerra. Nós somos salvos por Cristo Jesus, estamos numa posição de liderança, uma posição estratégica para gritar para o mundo: protejam-se, Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos nos calar, não podemos ser indiferentes.
Diz lá o texto lá, se você não avisar para o ímpio que ele está indo para o inferno, eu vou requerer dele, o sangue dele das suas mãos. Então, vamos falar, vamos avançar. Jesus Cristo é a única esperança, nós não podemos ser indiferentes. A indiferença tem matado o evangelismo, tem matado o evangelho, tem tentado matar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Maravilha. De fato, a gente tem visto isso, é muito comum, né? E é como eu falei, e infelizmente tem até pastores que não conseguem enxergar, né? Pastores e lideranças, né? Que não conseguem de fato enxergar isso como uma prioridade, né? A missões como uma prioridade. Às vezes enxergam muitas prioridades, até físicas mesmo, do templo, né? E missões, infelizmente, né? Eu também concordo com o senhor que eu acho que se nós tivéssemos um pouquinho mais de atenção, já iria melhorar muito, acredito que os resultados missionários, né? Agora, meu pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que a grande maioria se não todos, né, dos missionários, e eles gostam muito de responder, né? Eu queria que o senhor contasse para nós, dentro da sua experiência, né, junto com a esposa, eu queria que o senhor lembrasse aí, ou falasse para nós, acredito que são vários testemunhos, né, vamos dizer assim, mas eu queria que o senhor citasse para nós pessoas, né? Encontros que o senhor teve com pessoas que, quando o senhor chegou, era uma pessoa que o senhor olhava e falava, rapaz, esse aí para mudar vai dar trabalho. E de repente hoje essa pessoa é uma referência aí em algum lugar, em alguma cidade, né? Talvez até mesmo um pastor, enfim, ou um profissional de mão cheia, enfim, uma dessas pessoas que estavam totalmente afastadas do Senhor, e quando vocês, pela misericórdia de Deus, claro, a gente sabe disso, chegaram até essas pessoas, a história dela mudou, ou a história dessas pessoas mudaram. Eu queria que o senhor lembrasse aí de alguns casos e contasse para nós também. Pastor, a gente tem encontrado, né, nas cidades várias pessoas e a gente chega e vê numa situação difícil, e a gente ajuda, independente se a pessoa vai ou não a aceitar o evangelho, né? Uhum. A gente tem essa preocupação de não só as pessoas que abrem a casa para o estudo, a gente dá cesta básica para quem precisa, a gente atende todas as pessoas que chegam a nós, mas algumas coisas nos chamam a atenção. Por exemplo, nós chegamos em Petrolina em julho, e as irmãs, as missionárias das crianças que ministraram a IBF, elas falaram sobre as aventuras da oração. E eu me lembro que elas confeccionaram um tapetezinho, e em uma das tardes da IBF, elas presentearam as crianças e ensinaram naquela tarde o poder que há na oração, para as crianças orarem pelo papai, pela mamãe, pelos familiares. E o menininho, que eu vou chamá-lo de Joãozinho, ele tem 3, 4 aninhos no máximo. Esse menininho, ele nos surpreendeu, porque no dia seguinte, a mãe dessa criança, que é uma catequista lá da igreja no N7, em Petrolina, ela procurou Edna, minha esposa, para saber o que tinham feito com o filho dela, porque aí Edna, mas o que aconteceu com o seu filho? A gente ficou preocupado. Ela falou, não, eu estava ontem, no final da tarde, quando ele chegou da IBF, procurei meu filho, não encontrei, fui no quarto, meu filho estava de joelhos, num tapetinho azul, orando, com a mãozinha, posição de capelinha, a mãozinha, e orando e falando, papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai, né? E ela não interrompeu, ela deixou ele continuar a oração, e ela achou interessante a oração do filho, e a oração do filho tocou o coração dela, e ela falou para ele, eu quero saber, porque eu também quero conhecer. Eu também quero conhecer sobre Jesus. Aí ela contou a história dela, e falou, olha, eu quero que vocês também me deem um estudo bíblico, porque eu quero conhecer também um pouco mais
de Jesus como vocês crentes. Isso para nós foi muito gratificante, porque o filho, uma ação pontual das professoras, o ensino da palavra na vida daquele menino, de um lar não cristão, não evangélico, aliás, tocou a mãe. E essa irmã, nós saímos de lá, a Jéssica e o Eliedson continuaram dando os estudos bíblicos para essa mulher, e ela está recebendo todo o cuidado, todo o discipulado, e ela está caminhando com Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós chegamos numa outra casa, pastor Welber e irmãos, que estão aí conectados na Rede 316. Chegamos numa casa também de um jovem casal, uma mocinha de 15 anos, grávida no 8º mês, com o marido de 19 ou 21 anos de idade, não me lembro agora, também com uma casinha bem simples, sem piso na terra, sem luz, e a gente pregou o evangelho ali para esse casal. Depois tivemos a oportunidade de fazer um chá de fraldas para eles, nós fizemos uma reforma no chão da casa, nós apresentamos a Jesus, e agora, na volta lá no N7, em Petrolina, ela veio me apresentar o bebê e agradecer, tá caminhando, tá indo para a igreja, não é? Tá conhecendo Jesus, está sendo acompanhada e discipulada. São essas transformações no campo. Tem uma palavra, pastor, foi tão forte para mim, lá em Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, em janeiro, quando nós construímos o templo ali no vilarejo de Bom Jesus, na cidade de Campo Grande. O seu Antônio, vizinho do nosso missionário, eu fui junto com o meu par, orar com ele, discipulá-lo, dar as 4 lições do Evangelho de João. E aí ele falou para mim que Deus não gostava do sertanejo, de que Deus não gostava do sertão. E eu falei, não, seu Antônio, Deus ama o povo sertanejo, Deus ama esse lugar. Ele me levou e falou, olha a seca que é. Na frente dele tinha um açude, o açude seco, vazio quase, o mato tudo seco. Ele falou, olha isso, Deus ama esse lugar, Deus ama nós. Olha o meu gadinho, um gado seco, mirrado, uns porcos no quintal, tudo magrinho. Aí eu citei para ele o texto de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Seu Antônio olhou para mim nos meus olhos e falou, e é só isso? Eu falei, então entre na minha casa e ore. Aí eu pensei comigo, eita, me lasquei agora. Aí entrei na casa do seu Antônio, dei as mãos para ele, para a esposa e para o meu pai, para a Jaqueline, irmã Jaqueline lá de Hortolândia, e nós oramos. E eu pedi a Deus, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor ama esse povo. Eu sei que o Senhor não está sujeito às nossas ordens e nem tem que atender os nossos pedidos se não for a tua vontade, mas mostra o seu poder e mostra quem nos enviou aqui nesse lugar. E aí quando nós saímos, pastor Welber, irmãos que nos ouvem, estava garoando. Aí eu falei, olha a garoa aí, seu Antônio. Seu Antônio olhou para mim e falou, pronto, mas garoa não serve. Tem que ser chuva. Tem que ser chuva para molhar o chão, para encher o açude. Aí eu falei, seu Antônio, só creia na palavra do Senhor. Ele vai fazer aquilo que for melhor. E se ele quiser fazer chover, vai continuar. Quando eu dobrei a esquina, parei e falei, Jaque, vamos reforçar a nossa oração. Dei a mão para Jaque na rua, falei, Senhor, em nome de Jesus, esses pingos de água são só o começo que o Senhor vai fazer para mostrar o seu poder. Mais uma vez, eu reafirmo a minha esperança e confiança no Senhor e sei que o Senhor vai fazer o melhor. Voltei para a escola onde estávamos hospedados e quando eu cheguei na escola, irmãos, caiu um pé d'água, mas choveu, irmãos. Choveu não só uma hora, choveu um dia e uma noite. Eita. Seu Antônio, de bicicleta, descia a ladeirinha que vinha lá da chácara dele e gritava, pastor, é inverno, é chuva de inverno. E aí nós começamos a chorar de alegria, as crianças, é chuva! Eu tenho isso filmado, irmãos, eu filmei tudo isso, a chuva, a alegria das crianças. E sabe, irmãos, encheu o açude. Seu Antônio até hoje está sendo acompanhado. Seu Antônio, em gratidão a Deus e a mim, todo dia, eu saí no lucro, todo dia ele me trazia coalhada, cuscuz, canjiquinha, agradecendo porque encheu o açude, encheu a cisterna dele e foi uma alegria. E quando nós andávamos lá nas ruas da cidade,
o povo dizia, olha, esses são os missionários que vieram trazer chuva para o sertão. Eita. Irmãos, como Deus é bondoso conosco e mostra e aprova aquilo que a gente faz. Meu Deus, que coisa linda, né? E o legal de tudo isso, né, pastor, porque assim, quando você... A gente às vezes, né? Às vezes tem tanta gente que está aí nos ouvindo, por exemplo, que às vezes se acha tão pequenininho, tão incapaz, né? Se acha... enfim, então tem alguns até que se acham rejeitados, né? Tem uma vida de rejeição e acham que são rejeitados, né? E a gente vê assim resultados como esse, né? O Senhor está ali, ó, na expectativa para que nós nos posicionemos, para que possamos estar, né, aí de repente numa experiência dessa daí, né? Porque assim, eu imagino a alegria de vocês, né? Eu imagino a honra, né, de a gente ter assim uma oração, né, um sobrenatural acontecendo, porque o Senhor resolveu atender a oração ali, né, do senhor, da esposa, do seu Antônio também, né, e honrou ali, né, esse momento. Então assim, e são experiências, como o senhor muito bem falou, estão aí, estão gravadas, estão filmadas, são experiências inesquecíveis e que marcou muito, com certeza, a sua história, marcou com certeza essa cidade, esse lugar, né? E muito mais, com certeza, a vida lá do seu Antônio. Ele sabe que existe um Deus e que é poderoso para atender, sim, as nossas orações, não é, pastor? Amém. Isso Amém. É maravilhoso. É bom demais, pastor Welber. Sim. É muito bom. Isso sem contar na transformação que Deus faz na equipe que vai com a gente, pastor. Eu imagino. O senhor falou aí de pessoas que se acham pequenas, que se acham, que não acham que são capazes ou que vão ser bênção no campo missionário. Pastor, essa equipe de construção nasceu em uma viagem que nós fizemos lá para o Vale do Açu, quando nós chegamos lá e vimos a necessidade de uma cidadezinha, de um vilarejo chamado Mutamba da Caieira e Linda Flor. A gente viu o templo construído e sem reboco, sem piso, e aí nós resolvemos abençoar e nós começamos, e isso foi crescendo, e aí pedreiros, nós temos alguns irmãos, sabe, inclusive até no Seja Luz, o Orlando, que é o nosso mestre de obras, ele deu testemunho, e o Orlando eu aprendi a amá-lo muito, porque é um homem de coração gigante. Ele é pernambucano, mas tem um coração na obra, nunca diz não para Deus e para sua obra. Como o Orlando pegou amor pela construção e ele tem influenciado outros irmãos construtores. E a nossa equipe é uma equipe que já está conosco, é uma equipe de construção já fiel há alguns anos. E nós temos sonhos, pastor, nós temos sonhos, nós queremos construir pelo menos uma igreja no sertão, nós queremos ter um caminhãozinho para a gente conseguir levar a nossa bitoneira, todas as coisas que nós precisamos para a construção, para as doações. Nós queremos invadir o sertão, nós queremos fazer queremos abençoar o sertão, ganhando pessoas para Jesus, abençoando os missionários. Nós temos sonhos e nós queremos que pessoas se juntem a nós, porque você é especial, Deus pode te usar com as suas limitações, Deus pode te usar com as coisas pequenas que você sabe. A palavra de Deus diz, não despreze o dia das pequenas coisas, ou o dia dos pequenos começos. Se você acha que é pequeno, não despreza isso. Deus pode te usar, Deus pode abençoar outras pessoas usando a sua vida de maneira poderosa. Irmãs que falam, pastor, eu só sei, uma irmãzinha falou para mim, eu só sei fazer fuxico. É uma arte em tecido que você costura e depois você consegue fazer toalhas, você consegue fazer lençóis. Essa irmã foi para o sertão, ensinou. Outra irmã, pastor, eu sei fazer artesanato em sabonete, em lápis, foi lá e ensinou. Outra irmã, pastor, eu só sei pintar tecido, foi lá e ensinou. Você pode usar aquilo que você sabe, coisinha pequena, para abençoar as pessoas em qualquer lugar do nosso Brasil, em qualquer projeto da Junta de Missões Nacionais. Maravilha, como o senhor falou, tá aí, ó, uma oportunidade de você, né, que de repente quer se tornar um missionário ou até mesmo um apoiador, né, uma oportunidade de você fazer história, meu irmão, ter história para contar, né, e tá aí, ó, e uma oportunidade também de você estar abençoando obras, né,
Por quê? O pastor está montando, está querendo formar uma equipe de pessoas, né? Uma equipe, quem sabe, aí de construtores, né? De homens e mulheres de Deus que queiram estar, né? Nesses desafios de sertão adentro, para estar construindo, plantando igreja, amanhã organizando essas igrejas e quem sabe Glória até assumindo, né, essas igrejas, que aí de repente o cara vem como missionário, se apaixona pelo lugar lá e pronto, já vira um pastor e já assume tudo por lá e a história continua aí, né, isso é bênção demais. Meu pastor, o nosso horário foi embora. Passou rapidíssimo, né? Mas assim, eu queria que o senhor acrescentasse, deixasse aí, ficasse à vontade para suas considerações finais, e nas considerações finais eu queria que o senhor acrescentasse aí o convite, né? As pessoas, aqueles que querem ser um missionário, mas estão ainda meio que preocupados, como que vai ser, o que ele deve fazer, né? Como que ele vai sobreviver e tal. Enfim, os medos, né? Os medos que todo missionário, antes de tomar a decisão, às vezes tem, né? Não são todos, mas a grande maioria tem. Então eu queria que o senhor fizesse aí o desafio a essas pessoas, o convite, aqueles que puderem também estar nessas caravanas, né? E que até mesmo fazer parte dessa equipe que o senhor já falou aí. Então fique à vontade para o senhor fazer o convite a essas pessoas. Ok, pastor Welber. Eu quero dizer o seguinte para você que gostaria de participar de uma viagem missionária em qualquer uma das nossas equipes e que acha que você não pode, de repente você pensa que não consegue. Eu vou citar aqui uma história, ela é verdadeira, aconteceu com a gente, a nossa equipe. Uma irmãzinha da nossa equipe ligou para mim chorando que queria participar da viagem missionária, que ela tinha certeza que Deus estava chamando, mas ela não tinha condições financeiras para participar da viagem. E ela soube que só tinha uma vaga e ela queria muito que eu, pela fé, guardasse essa vaga para ela, ela ia tentar. Aí eu falei, irmã, eu não posso guardar e tentar, para você tentar, mas eu vou guardar essa vaga para a irmã, dependendo da sua resposta. E perguntei para ela, a irmã me disse que Deus a chamou para essa viagem. A irmã confirma que Deus a chamou? Ela, sim, pastor, Deus me chamou para ir nessa viagem. A minha palavra para ela foi o seguinte, irmã, se Deus a chamou para essa viagem, se Ele a chamou, Ele vai pagar a conta. Confie, porque toda vez que nós chamamos alguém para ir a algum lugar, se você, pastor Elber, chamar algum amigo, chamar a esposa para ir tomar um café na padaria, para ir comer um lanche, ou um almoço, ou um jantar, se você convidar quem convida, paga a conta. Eu disse para ela, irmã, se Deus a chamou, se Deus a convidou, creia. Ela, pastor, é sério? Eu falei, sim, seu nome está aqui. E essa irmã começou a trabalhar, ela começou a fazer bolo de pote para vender, pastor Welber. Sim. Depois, no mesmo dia que essa irmã me ligou, uma irmãzinha, uma missionária da Bahia, me ligou, o senhor que é o pastor Enoque? Eu falei, sou eu. Estou sabendo que vai ter uma caravana para o Rio Grande do Norte e a irmã fulana de tal da igreja lá do Parque São Bernardo quer ir. Falei, sim, então eu estou aqui agora ligando para o irmão, me passa o seu Pix ou o Pix da viagem que eu quero pagar a inscrição dela. Olha só. Eita. Aí eu passei, aí logo em seguida essa irmã me ligou, chorando. Pastor, eu falei, não falei pra irmã que quando Deus chama, ele paga a conta? E essa irmãzinha não pagou só a inscrição, pagou um pouco mais. E todo mês, pastor Welber, essa irmãzinha foi pagando, vendendo os bolinhos de pote. No último mês, um outro irmão voluntário da viagem falou, pastor, eu vejo que durante todo o mês, porque a gente faz live de oração, orando pela viagem, pela ação do Espírito Santo na viagem. Esse irmão falou, eu vi que a irmã fulana está trabalhando muito, ela deve ainda alguma coisa? Eu falei, deve ainda uma parcela. Pastor, não deve mais, eu estou pagando. Aí eu falei para ele, não queria se identificar, irmã fulana, o irmão ciclano pagou o restante da sua viagem, ela chorando, e na viagem ela pôde testemunhar, Deus paga a conta quando Ele convida. Então, se Deus colocou no seu coração o desejo de ser voluntário numa viagem missionária, creia que Ele vai te abençoar. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete nas nossas vidas.
Então não tenha dúvida, deixa Deus te usar. Seja um instrumento para abençoar vidas no Nordeste, no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul. Seja um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, e venha conosco abençoar as pessoas para que elas conheçam que Jesus Cristo é a única esperança. Aleluia! Maravilha! Glória a Deus! É isso aí, pastor. O pessoal da nossa produção, inclusive, acabou de me mandar aqui, para reforçar aqui o convite, né, do Jesus Transforma Cariri, que vai estar acontecendo dos dias 2 a 18 de julho, né? Então, assim, as inscrições já estão abertas, apenas R$80 a inscrição, né? E o convite é o seguinte, para que as pessoas possam ser, né, se deixar ser desafiadas a ser um instrumento de Deus para a proclamação da salvação em Cristo Jesus nestes dias. E, claro, aproveitar esta oportunidade para cumprir o ID de Cristo e impactar a vida com o Evangelho. Então, mais informações, por favor, se acessa o site lá de missõesnacionais.org.br e faz correndo a tua inscrição, porque tá aí, tudo isso que o nosso querido pastor Enoque falou pra gente. Então você vai ter a oportunidade, né, de ou estar com o pastor Enoque, ou então estar aí nesse Jesus Transforma Cariri, que vai ser bênção demais, uma experiência inesquecível. E se você quiser estar aí também nessa caravana com o pastor Enoque, como ele já falou, é só você entrar em contato aí no 13-98190-8594. Esse é o telefone aí do nosso querido pastor Enoque, para você já fazer o contato. Você que está em São Paulo, você que está aí no estado de São Paulo, ou até mesmo próximo a São Paulo, entre em contato, meu irmão, e te inscreve, faz aí te organiza, planeja tudo aí para que você possa estar junto com eles. É em janeiro a primeira viagem, né, pastor? Isso, vai ter a primeira viagem, vai ter em maio, pastor. Maio, a primeira viagem. Ok. Isso, para o Ceará. Olha, então pastor tá aí. Nelson e missionária Ivone. Os irmãos podem entrar em contato comigo, que eu ponho vocês em contato com eles, tá bom, Maravilha, pastor? Maravilha. Pastor, eu posso dar um último aviso aqui? Por favor. Quero aproveitar Fica à vontade. Esse veículo extraordinário que é a nossa 316. Fica à vontade. No final do ano, eu e minha equipe aqui de mobilizadores de São Paulo, nós trabalhamos distribuindo os panetones Cristolândia, pastor. Ah, legal. Panetones de fruta e os panetones de gota de chocolate, chocotone. Nós aqui em São Paulo ainda temos aí algumas unidades de caixas de panetone. Então você aí da sua igreja que ainda não pegou o panetone, chocotone Cristolândia, entre em contato comigo, entre em contato com o pastor Nelson ou missionária Ruth Cruz, e nós vamos fazer o panetone Cristolândia chegar na sua igreja. Esse também faz parte do nosso trabalho como mobilizadores do Estado de São Paulo para abençoar os projetos da nossa Junta de Missões Nacionais neste final de ano, pastor. Muito obrigado, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Enoque, nós que agradecemos, Deus abençoe, obrigado aí por esse tempo disponibilizado pra gente aqui, em nome da 316, de toda a equipe, de todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência aí, a gente agradece a tua participação, foi bom demais e claro, queremos ouvir o senhor mais uma vez por aqui na nossa rede 316 e principalmente aqui na nossa quarta missionária, tá bom? Então eu aguardo o senhor para um próximo bate-papo aqui com a gente, tá bom? Sempre às ordens, pastor. Quando precisar, estarei à disposição para servir os irmãos e as igrejas. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.